Fala pessoal, boa noite. Estamos novamente segunda-feira para aquela live maravilhosa que eu tenho certeza que você no fim de semana fica extremamente ansioso para chegar logo esse momento. Estamos aqui para a gente falar de fundos imobiliários e hoje a gente vai falar sobre os fundos de papel, um setor que está muito em alta, que as pessoas comentam, putz, o rendimento caiu, putz, o rendimento subiu, vai melhorar, vai piorar, volta para o que era antes, não volta, o que está acontecendo? E a gente já fez alguns conteúdos nesse sentido, mas eu quero trazer para vocês aqui mais algumas informações que foram chegando aí mais recentemente sobre a inflação, sobre a expectativa de inflação, sobre o que podemos esperar dos fundos de papel e se eles de fato voltaram, voltarão ou como é que está o momento deles. A gente vai falar tudo aqui nesta live. Então, antes de mais nada, boa noite novamente a todos. O pessoal tá chegando aqui ainda. Boa noite, Cleiderson, que mandou mensagem aqui no chat também. Inclusive, eu queria que vocês, já aqui no comecinho, manda no chat quais fundos vocês estão aí olhando, estão ou surpresos negativamente ou positivamente em relação ao rendimento, porque mais para frente na live eu vou abrir aqui o Status Invest e a gente vai dar uma olhadinha em alguns desses fundos aí, para ver como é que está o rendimento, como é que estão as coisas. Então, os que vocês colocarem no chat aí, depois eu dou uma olhada. Então, já peço agora de começo. E também gostaria de lembrar a todos vocês que estamos em meio à Black Friday. Então, quem quiser aproveitar, a gente está na assinatura Small Caps, na Premium e na Internacional, 3 anos pelo preço de 2. Então, se você assinar 2 anos, o terceiro você ganha de graça. E na Suno Black você tem 15% de desconto e ainda ganha mais 3 meses de graça também. Então, todas essas assinaturas estão aí com promoção de Black Friday. O link está aqui na descrição. O link também está marcado aí, fixado no chat para você poder aproveitar. E se você não faz ideia de quais são essas assinaturas, dá uma olhada primeiro na Suno Premium, que ela é a mais vendida e ela inclui fundos imobiliários nela também. Na verdade, todas elas incluem fundos imobiliários, mas a Suno Premium, uma relação aí de conteúdo e preço, para você que talvez ainda esteja começando aí a escolher suas assinaturas, ela pode ser a mais interessante. E eventualmente, quando você quiser mais conteúdos, você pode aproveitar as outras assinaturas também. Link na descrição, link no chat. Vamos para o conteúdo. Deixa eu colocar aqui na tela. Então vamos lá. Será que os fundos de CRI, os fundos de papel, os fundos de recebíveis, eles voltaram? Será que eles vão voltar? Como é que a gente está o estado? O Reiner aqui mandou XPCI no chat, daqui a pouquinho eu abro lá. Boa noite, Lierte também. Então, eu gosto sempre de começar a live, quando a gente vai tocar em algum assunto desse tipo, eu gosto sempre de colocar todo mundo na mesma página. Eu gosto que todo mundo entenda do que eu estou falando, que saiba os conceitos que eu vou falar aqui, para não ter dúvidas ao longo da live. Mas, de qualquer forma, caso você tenha dúvidas, pode mandar no chat que eu vou respondendo. Então, eu peguei essa imagem aqui, ela é de um fundo da RBR, porque eu acho ela bacana para sempre explicar o que tem dentro de um fundo de papel, no caso CRIs, e como que funciona principalmente a remuneração de um CRI, consequentemente a sua remuneração. Vou até deixar maior aqui, porque acho que fica mais fácil de ver. Mas essas são as duas principais colunas que você, investidor, vai olhar em um fundo de papel para você entender um pouquinho melhor de como funciona a rentabilidade, a remuneração de um fundo de papel. E esse portfólio aqui é só um pedacinho do portfólio, é legal porque a gente consegue ver várias coisas, não apenas fundos de CRIs de IPCA. Então, a primeira coluna aqui, indexador. Indexador vai ter uma grande participação na rentabilidade e você vê aqui que a gente pode achar CRIs atrelados ao IPCA, ao IGPM, pré-fixados ao CDI. Não tem aqui, mas poderia ter outras coisas como INPC, INCC e outros indexadores. Mas o principal, disparadamente, é o IPCA. Logo depois, em segundo lugar, temos o CDI. Em terceiro lugar, temos o IGPM. Eu vou falar que todo o resto empata em quarto, porque tem poucas coisas hoje em dia. Então, o indexador é um dos principais pontos que você vai olhar, porque isso vai influenciar a sua remuneração. O segundo ponto é a taxa pré-fixada. É um cupom, é uma taxa fixa ali de uma remuneração. Então, esse primeiro aqui, por exemplo, o CRI vai pagar 6,4% ao ano, mais a variação do IPCA no ano também. Informação extremamente importante. Já já a gente volta nessa questão aqui da taxa de aquisição, né, do cupom, do prêmio. Me lembrem aí para não deixar de esquecer. Então já já a gente volta aqui porque é importante essa parte. Então deixa eu voltar para o cantinho
Opa, voltar para o cantinho aqui. E vamos seguir só para um ponto aqui. Uh, IPCA ou IGPM? Eu comecei a receber um pouco essa dúvida aqui, se faz mais sentido IPCA, se faz mais sentido IGPM, o que o investidor, quando vai escolher um fundo de papel, ele deveria optar. O primeiro ponto aqui, que eu acho que já meio que acaba um pouco com essa discussão, é que a gente não tem muito mais IGPM hoje em dia. São pouquíssimos os fundos que têm uma grande parcela do portfólio em IGPM. De cabeça que eu lembro do Bari 11, ele é um que tem bastante IGPM, ele já foi muito IGPM, mas hoje ele tem bem menos e ele acredito que ele seria o maior em termos de exposição no IGPM. Mas de qualquer forma, todos os outros não são IGPM ou tem uma parcela muito pequenininha em IGPM. Então, se a gente vai falar de IPCA ou IGPM, não tem muito IGPM para escolher de qualquer jeito. Ambos são indexadores de inflação, só que eles são calculados de formas diferentes. O IPCA, na verdade, o IGPM, ele acabou caindo muito em desuso, pelo menos aqui na nossos CRIs, por conta principalmente lá de 2020, quando veio a pandemia e começou a descontrolar esse índice, que ele é atrelado à inflação, começou a descontrolar muito. Então ele começou todo mês ter variações positivas e positivas muito altas, ultrapassando a barreira dos 10% ao ano, dos 20% ao ano, dos 30% ao ano. E como que você corrige uma dívida a mais de 30%? Fica muito pesado, fica muito difícil e começamos a ter uma instabilidade em várias operações. Então, de lá para cá, as pessoas em geral, né, os agentes do mercado em geral, todos os envolvidos, acabaram optando mais pelo IPCA, porque ele é menos volátil do que o IGPM. Aqui fica já uma curiosidade para vocês. Eu não peguei o gráfico, poderia ter pegado, acho que teria ficado interessante, mas se você colocar IPCA e IGPM, você vai ver que o IPCA ele é muito menos volátil do que o IGPM. No longo prazo, eles acabam convergindo em um certo grau, mas o IPCA acaba sendo menos volátil do que o IGPM. Então, voltamos ali, passamos mais para o IPCA desde 2020. E um outro ponto que acaba fazendo com que o IPCA seja mais predominante é porque o CRI tenta sempre casar o indexador dessa dívida, né? Que o CRI nada mais é do que um empréstimo. Então, casar os juros ali do empréstimo, o indexador, a correção, com o que, mesmo que estiver sendo usado lá no empreendimento. Então, se o incorporador quer levantar um prédio, né? Levantou um prédio e começou a vender as unidades dele para a pessoa física, e a pessoa física está pagando as parcelinhas dela corrigidos pelo IPCA, então queremos que o CRI também seja corrigido pelo IPCA. Porque se o IPCA subir, ele vai corrigido para cima em ambas as pontas, tanto no CRI quanto lá na parcela da pessoa física, para não ter um descasamento. Porque quando a gente tem um descasamento, pode ser que em um lado suba e no outro caia, e a gente pode ter um comprometimento ali do dinheiro. Pode ser que fique mais difícil de pagar, ou falte, ou enfim. O descasamento acaba criando esses problemas, tá? Então, por isso que o IPCA é praticamente unânime nos fundos hoje, né? Então, eu acho importante trazer isso aqui, porque o IPCA vai ser um grande tópico aqui da nossa discussão. E aqui, essa aqui, se vocês quiserem até tirar um print aí para vocês guardarem, os rendimentos, e a gente vai falar de rendimento agora, daqui para frente, eles têm algumas características, ou tem algumas coisas que influenciam como ou quanto o fundo de papel distribui para você. Você vai ver que eu mencionei ali a taxa, né, o cupom, aquela taxa pré-fixada. Vou mencionar outras coisas, mas você pode até tentar calcular na vírgula o quanto que um fundo vai pagar, mas é muito difícil e talvez nem tão interessante que você faça ou tente fazer esse cálculo, porque existem várias coisas que influenciam o rendimento final. Então a gente tem os indexadores, que nem eu mencionei, a gente já vai falar um pouco mais sobre eles, que pode ser IPCA, IGPM, CDI, entre outros. Agora a gente começa outras coisas que ficam também na mão do gestor, fica na mão do administrador também. Reserva de lucro. Tem fundo que ele não distribui 100%, ele vai sempre guardando um pedacinho, porque eventualmente ele pode usar esse pedacinho retido para linearizar, complementar os rendimentos. E a gente está vendo muito isso agora. Guarda essa informação. A gente está vendo muito desse uso de reserva. Outro ponto é o regime de distribuição. Então, tem fundos que distribuem pelo regime caixa e outros pelo regime de competência. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas só para ficar muito fácil de você entender, o regime de competência é como se você já considerasse todo o dinheiro que você vai receber no futuro, você já considera agora para você já poder ir distribuindo, né? O caixa é só quando o dinheiro de fato entra no seu caixa
que daí você pode distribuí-lo. Essa é uma forma muito simplificada de você entender mais ou menos como funciona, mas obviamente não funciona exatamente dessa forma, só para você entender um pouquinho. Então, um já considera o dinheiro que vai vir lá na frente e o outro só considera quando de fato ele chegar. Isso influencia bastante os rendimentos dos seus fundos de papel. A linearização dos rendimentos ou a falta de vão impactar. Tem gestor que gosta de distribuir tudo de uma vez. Tem gestor que gosta de segurar para pagar sempre a mesma coisa todo mês ou próximo da mesma coisa todo mês. Então, isso está na mão do gestor. Ganho de capital. A decisão de comprar, vender os títulos, né, os CRIs, está na mão do gestor. Então, você não tem como saber se ele vai fazer um ganho de capital, não vai, quanto que é esse ganho de capital, até ele fazer. Então, os ganhos de capital podem influenciar ali na rentabilidade do seu fundo de papel. E, por fim, o pagamento do CRI, ele pode ter uma amortização, ele pode ter um calendário de pagamento de amortização semestral, anual. Então, assim, esse calendário de pagamentos do CRI para o fundo pode também influenciar na rentabilidade. Então, só com esses 6 pontos aqui, você já consegue ver que tem muita coisa que influencia o rendimento de um CRI e, consequentemente, o seu rendimento ali do fundo de papel. Então, não tente achar na vírgula. Vamos entender um outro conceito mais macro, que eu acredito que fica muito mais fácil para você entender o quanto que o fundo pode vir a te pagar, ou pelo menos você entender mais o comportamento deste fundo, o comportamento do pagamento deste fundo. Deixa eu só olhar um negócio aqui rapidinho, só confirmar aqui. Beleza. Então, esses pontos aqui são extremamente importantes para você entender essa dinâmica. Mas vamos seguir aqui. O pessoal mandou aqui VGIP, XPCI, vou já dar uma olhada. Quem quiser, depois que eu der uma olhada no rendimento dos fundos de papel aí, que vocês quiserem, manda no chat aí e eu vejo daqui a pouquinho. Então, esse gráfico aqui, ele, inclusive, agradecer o Marcos, temos um outro Marcos, um terceiro Marcos na equipe aqui, agradecer ele pelo gráfico, foi ele que fez aqui para a gente. Essas barras em vermelho mostram a média dos rendimentos dos fundos de papel em cada um dos meses. Tá? Então, por exemplo, novembro, a média foi quase 80 centavos, de 2021. Né? De dezembro de 2021, a média foi ali uns 82 centavos, mais ou menos. Então, cada barra é a média daquele mês. A linha azul no meio é a média de todos esses meses. O que a gente vê aqui de bastante interessante? Primeiro, que eu acho importante vocês saberem, que as coisas são variáveis. Aqui vamos reforçar que a gente investe em renda variável. Não é só a cotação que vai variar, é o rendimento também. Então, o rendimento é variável. Então, esse é um ponto importante de vocês verem, para vocês não esperarem o mesmo rendimento todos os meses daqui para frente. Isso não é renda fixa, é renda variável, e isso pode variar, apesar de que na média aqui você vê que tem até que uma consistência, mas enfim, é renda variável. Seguindo, eu quero focar aqui, não sei se vocês estão enxergando o meu mouse, vou até deixar um pouquinho maior aqui. Não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas mais aqui para o fim, esses últimos 5 meses aqui aproximadamente, vocês conseguem ver que a gente estava num patamar muito acima da média de rendimento, muito alto de qualquer forma, e daí a gente começou a cair, né? De julho para agosto caiu, setembro praticamente manteve, outubro a gente caiu. A gente ainda não tem os dados atualizados aí desses últimos anúncios, e vai ter anúncio amanhã também, se não me engano. Então falta esses mais recentes, tá? Mas eu quero só entrar no conceito aqui. A gente não precisa desses dados que vão ser liberados nessa semana para poder pegar o conceito inteiro. Então a gente vê que vem caindo de uma forma geral, na média, eu estou falando de média, então, geral, os fundos de papel, na média, estão caindo em termos de rendimento. Esse é um ponto importante e bem abaixo da média aqui dos últimos meses. Mas por que isso acontece, meu Deus? Por que meu fundo está pagando menos rendimento? Eu investi em fundo imobiliário porque eu quero rendimento, eu quero cada vez mais rendimento. Por que está caindo o rendimento? Calma, jovem padawan, jovem gafanhoto, entenderemos isso agora. Este gráfico aqui, eu sei que está cortado lá em cima, deixa lá, enfim, aqui ó, é IPCA histórico, tá? Então esse gráfico aqui é do IPCA histórico desde 2016. Aqui que vem a grande coisa. Vocês não precisam se preocupar com os números que estão pequenininhos ali, foquem mais nas barras. Vocês podem me dizer o que tem de interessante que aconteceu agora, recentemente, que praticamente quase nunca acontece no passado, desde 2016, por exemplo, nesse nosso mapa do IPCA?
Lá no começo da live, eu mencionei para vocês que os fundos de papel têm dois grandes componentes que influenciam a rentabilidade. Um é a taxa fixa. Ela é fixa, ela está dada, ela não muda. E o outro é o indexador. O indexador, na grande maioria dos casos, é o IPCA. E que nem eu falei, esse indexador corrige ali o que o CRI vai receber, né? Corrige a remuneração, corrige a dívida, consequentemente vai corrigir o seu rendimento do fundo de papel. Voltemos aqui para o gráfico. O que aconteceu nesses últimos meses? Tivemos 3 meses seguidos e praticamente recordes de deflação, de IPCA negativo, e eu falei que o IPCA corrige a remuneração do seu CRI. O que quer dizer? Que foi corrigido para baixo, corrigido negativamente. Mas aí a gente olha o histórico. Quantas vezes isso aconteceu no passado? Pouquíssimas vezes. Ó, a gente tem um mês em 2017, tem 2 meses em 2018 e não foram seguidos. Tem ali um em 19, dois em 20 e do nada a gente tem 3 seguidos em 22. Isso é o que causou tamanha pressão nos rendimentos dos fundos de papel, continuam causando, porque tem um atraso, já explico isso, mas eu ainda acho que, em termos de percepção do cotista, do investidor, tem um agravante aqui ainda. Porque se você olhar os meses antes da deflação, se você pegar aqui, esse daqui seria o maior, que é em março de 2022, tivemos inflações altíssimas. Aqui, ó, 1,62, 1,06, 1,01, 1,25 são inflações altíssimas para um único mês. E se você olhar historicamente, também são inflações recordes nesse período que a gente está olhando aqui. Então a gente estava num patamar, em termos de remuneração do fundo de papel, muito alto, maravilhoso, ali brilhando no seu bolso. E logo do nada, quase que instantaneamente, a gente pulou para o outro ponto do espectro aqui, para um campo super negativo. Então a gente saiu de rendimentos perto de R$ 2 para rendimentos abaixo de R$ 1. Isso tudo assustou todo mundo. Eu imagino que muitos de vocês que estão assistindo agora a live, potencialmente vocês ficaram bem assustados ou incomodados quando vocês viram os rendimentos dos seus fundos de papel caindo. Mas talvez caindo não seja a melhor palavra aqui. Talvez caindo não seja nem a palavra que você deveria usar. Seria corrigindo. Por que corrigindo? Porque o IPCA é um indicador de inflação. Inflação não é uma coisinha do mundo dos fundos imobiliários. Inflação é uma coisona da economia que afeta o seu bolso, investidor ou não. Porque isso marca o quanto as coisas estão ficando mais caras na economia. É basicamente o quanto o preço variou dos bens, dos produtos e serviços que você consome, no geral. Então, se está tudo subindo, então as coisas estão ficando mais caras. Então, tecnicamente, não é que você está ganhando dinheiro também. Você está ganhando dinheiro aqui, mas as coisas estão ficando caras no outro lado. Então, você não está ganhando dinheiro. Você está tendo o seu poder de compra mantido. Então, quando tem uma deflação, vem para o negativo, beleza, é a mesma filosofia, está sendo corrigido para baixo. Em tese, as coisas também estão ficando mais baratas. Mas aqui, nesses 3 meses, foi uma coisa um pouco mais artificial, né? Foi o preço da gasolina sendo reduzido por conta do corte do imposto, foi um pouco mais artificial. Mas é para você entender o conceito de que tivemos pontualmente uma queda na inflação, não só uma queda, mas uma deflação, e isso afeta o rendimento dos fundos de papel. Já já vamos chegar ali nos fundos aí que vocês citaram. E tem um outro ponto importante. Esses números, que estão bem pequenininhos na tela, né, mas esses números aqui que vocês estão vendo, principalmente esses últimos 3, eles têm um atraso para eles serem refletidos no portfólio do seu fundo de papel. Esse atraso, na média, é de 2 meses. Tem alguns que podem ser 1, tem outros que podem ser 3, mas na média vai ser, na média e na maioria, será 2 meses. Então, por exemplo, setembro, que saiu 0,29 negativo. Esse de setembro vai ser impactado no seu rendimento do seu fundo de papel 2 meses depois. Então, setembro, outubro, novembro. Então, no rendimento de novembro, que muitos fundos pagam em dezembro, você vai sentir esse negativo. Então, entenda que a gente já está sentindo e deve sentir mais alguns meses essa deflação. E isso impacta negativamente alguns fundos. E, só para reforçar, porque eu acho importante,
Voltamos aqui para esse slide. Aqui o regime de distribuição é extremamente importante, porque isso vai fazer com que você saiba se seu fundo está sendo mais ou menos impactado. E os outros, na verdade, todos os pontos são importantes aqui, né? Mas assim, é importante você entender que esses aspectos listados, misturado com você saber como está indo a inflação, vai ajudar você a entender. Putz, o meu fundo está com problemas, está falindo, está pagando menos, está indo para o buraco, ou estamos em um momento da economia pontual e vai passar e tudo está bem, tudo segue bem, meu fundo está zerado, sem problemas. E normalmente vai ser o primeiro caso e não o segundo, tá? Então, essa parte do IPCA é extremamente importante você saber. Vamos seguir. Temos aqui o IPCA histórico anual. Então, agora a gente está falando de IPCA no ano. Por que eu separei o mensal, que é esse aqui, e o anual, que é esse aqui? Porque às vezes, muitas das vezes, na verdade, o investidor, quando ele olha o rendimento mês a mês, o IPCA mês a mês, ele fica tão preso naquele mês específico e esquece de olhar a grande imagem, o longo prazo, um período maior, entender como que seus investimentos estão rendendo, performando num longo prazo, num prazo maior, num prazo que dê para realmente o gestor mostrar serviço, o fundo mostrar a performance dele. Ele não vai conseguir fazer isso em um mês só. Ele precisa de mais tempo para você conseguir avaliar isso. Então, se você olhar aqui neste mapa de IPCA anual, você vai ver que todos os anos, desde 95, temos IPCAs positivos no ano. Isso quer dizer que os seus CRIs, dos seus fundos de papel, todos estão pagando IPCA mais uma taxa, ficando sempre no caso positivo. Porque, se você olhar aqui, pode ter um mês ou outro com deflação, mas no ano o Brasil é um país que tem sempre inflação positiva. Então, estamos aqui em 2022, eu vou colocar um grande asterisco em 2022, porque esse 7,17% é dos últimos 12 meses, tá? Então, como a gente não fechou 2012, ali em 2022 eu coloquei, em vez de o acumulado do ano, eu coloquei o acumulado de 12 meses. Então, a gente estava em 10% no ano passado, a gente fechou 2021 a 10% a inflação, e até agora, considerando os 12 últimos meses, a gente está em 7%. Então, se você voltar lá, deixa eu voltar aqui para o começo que eu acho importante. Se você voltar aqui para o seu fundo, olhar a carteira dele, ver que ele tem aqui esses CRIs, por exemplo, você vai ver que o indexador aqui, ó, e a taxa, o 6,40 é fixo. O IPCA, ele é variável. Mas, se você considerar aquela tabela que eu mostrei dos IPCAs anuais, no ano passado você recebeu 6,4% mais 10% do IPCA, mais ou menos isso. Então, você, no total, recebeu uma grande remuneração de praticamente 16%. Você entende que quando você olha no total, você consegue avaliar melhor se você está tendo uma rentabilidade boa ou não? Porque se você pegar só o mês agora, que foi, deixa eu ver aqui que eu esqueci. Se você olhar aqui, julho, que a gente teve uma deflação de 0,7, você pegar seu fundo de papel, comparar com o rendimento que ele teve referente ali à deflação de julho, e simplesmente por ali julgar se seu fundo é bom ou ruim, provavelmente você vai achar que ele é uma porcaria, mas ele não é, porque você está olhando numa visão muito específica, muito pontual e num momento muito atípico. Então você olha num patamar mais amplo, num termo anual, pelo menos. Você vê que a gente sempre tem inflação positiva. Então, ali, aquele CRI vai ter a parcela dele do IPCA corrigido sempre positivamente. Pode ser que no mês a mês tenha algum mês negativo, mas no ano será sempre. Não vou falar sempre, né? Vai que o Brasil um dia muda e a gente vira um país com deflação. Mas, enfim, até então, sempre tivemos positivo. E aqui, para deixar vocês um pouquinho mais animados, né? Eu mostrei esse gráfico que até no final aqui a gente teve 3 deflações. E aqui eu coloco uma projeção do IPCA para outubro. A gente acabou de encerrar outubro, deve sair, se eu não me engano, mais para o fim dessa semana, dia 11, eu acho, o IPCA de outubro. E a projeção da Ambima, que costuma passar perto ali, é de 0,44%. Então, em outubro, a gente já voltaria para o campo positivo da inflação, o que vai corrigir positivamente
o rendimento dos seus fundos de papel. E dali para frente, em tese, a gente continua, pelo menos no campo positivo do IPCA. Então a gente volta para um padrão ali, um negócio mais normal entre os rendimentos dos fundos de papel. Pode ser, e provavelmente será, um patamar menor do que esses daqui que vocês viram muito altos. Isso aqui de ter o IPCA acima de 1% todo mês, isso aí é uma coisa meio atípica, não é uma coisa que a gente deveria esperar. Isso seria uma inflação muito alta para a gente no dia a dia, não é o que queremos. Então a gente deve voltar para o patamar positivo, mas deve voltar para um patamar positivo e sustentável, normal, mais calmo do que 1% todo mês. Então, voltaremos para patamares maiores, mas não necessariamente aqueles 1% que vocês viram antes. Aqui, um ponto interessante também, deixa eu só dar um passo atrás, ensinar vocês também a acompanharem algumas coisas bem bacanas. Essa projeção vocês conseguem achar no site da Ambima, tá? Se vocês colocarem no Google Ambima, tá aqui embaixo como escreve, ó, ANBIMA, Ambima, projeção IPCA. Você vai entrar, provavelmente é o primeiro resultado do Google, e você acha essa tabelinha aqui que eu coloquei. E 2 vezes por mês eles vão colocando a projeção. A primeira projeção era 0,33, depois eles atualizaram para 0,44. E depois vai sair oficialmente qual que é o IPCA, e depois eles fazem para novembro e assim por diante. E aqui a gente tem o Boletim Focus. Toda segunda-feira você tem acesso a esse documento. Só entrar no site do Banco Central ou coloca no Google Boletim Focus e provavelmente vai ser o primeiro link. Você consegue baixar isso. Aqui é a expectativa do Banco Central para várias coisas, mas no caso a gente vai olhar aqui o IPCA. E o IPCA está aqui hoje, aqui, ó, 5,63. Essa seria a expectativa hoje para o IPCA de 2022. E a gente consegue ver que, ó, ele voltou a subir aqui. Essa setinha quer dizer que da última expectativa para essa, tivemos um aumento. E aqui esse número 2, aqui entre parênteses, quer dizer que é o segundo aumento consecutivo. Tá? Então isso quer dizer que a gente estava numa descida, não tem um histórico aqui, mas a gente estava numa descida, uma previsão de IPCA bem menor para o fim do ano. Toda semana a previsão ia reduzindo. Depois voltou a subir um pouquinho. Não foi muita coisa, né? De 5,61 para 5,63, porém aumentou. E aqui é uma forma de você ter um pouquinho de noção o quanto que pode ser o IPCA de 2022. E isso impacta a sua remuneração ali do seu fundo de papel. Então vamos supor que o Banco Central acerte na mosca, deu 5,63. Então, aquele CRI, por exemplo, que você viu no começo, que era IPCA mais 6 e alguma coisa, né? Você coloca, seria 5,6 mais os 4,6 ou 6,4, não lembro agora direito, esqueci, para ser a remuneração daquele CRI. Então você consegue ter um pouquinho melhor de noção. Lembrando que o IPCA, você deveria considerar mais como uma correção do seu patrimônio do que uma rentabilidade do seu patrimônio. Porque, por conceito, o IPCA é o aumento de preços dos produtos e serviços que você consome aí no dia a dia. Então, se as coisas estão ficando mais caras e o teu investimento subiu ali também na mesma proporção, você não ganhou o dinheiro de fato, você teve uma retenção, uma manutenção do seu poder de compra. Então, considere o IPCA como uma correção, tá? E não necessariamente como uma rentabilidade, só para pelo menos você ajustar o seu psicológico e não ficar muito neurótico com essa questão do IPCA aqui nos seus retornos. Bom, vamos lá. Então vamos para o Status Invest para a gente olhar um pouquinho os fundos que vocês selecionaram. Deixa eu colocar aqui, tela grande. Deixa eu voltar para cá. Então vamos lá. Aqui a gente está no IFIX de hoje, o IFIX caindo 0,22%. Deixa eu ver aqui que vocês tinham falado de alguns fundos. Cadê? Tinha um que mandou cedo, Reiner, mandou XPCI. Vamos entrar aqui, ó, XPCI. Vamos olhar então o rendimento desses fundos. O XPCI, por exemplo, ó, note, e vocês vão ver isso, independente dos fundos que a gente olhar aqui, você vai ver que são sempre esses últimos meses aqui que eles estão caindo. E você vai ver que, na média, todos os fundos estão nessa situação porque a bendita da inflação veio negativa, 3 meses. Isso impacta todos. Então, ó, o XPCI, ele não teve uma queda tão agressiva que nem a gente viu em outros fundos. Mas você vê, lá em maio, que a gente ainda estava pegando uma inflação bem alta, estava pagando 1,22, caiu para 1,05, 1,02, 96, 88, 67. Normal, não aconteceu problema aqui no fundo. A inflação corrigiu. Vamos conferir se é isso mesmo? Entra no relatório gerencial, abre aqui,
desce para um desses gráficos, deixa eu ver qual gráfico, aqui. 70% dele é IPCA, tá vendo? Então, como 70% dele é IPCA, ele é bastante afetado pelas variações do IPCA. Ele tem ali um terço praticamente do portfólio que aguenta esse impacto, porque é CDI, não é IPCA. Então, o CDI tem outra conta, o IPCA foi negativo, o CDI não. Então, você consegue ver que, de fato, foi o IPCA. Vamos ver, outro fundo que vocês mandaram, o RPR, vamos lá. Vou abrir aqui. O RPR, rendimentos. Novamente, se você olhar os últimos 3 meses, 4 meses, você vê que ele estava num patamar mais alto e caiu. Aqui parece que a queda foi menor, mas é porque ele tem uma variação maior entre os rendimentos e ele paga bem mais que o XPCI, ou pelo menos pagou no passado. Isso dá ilusão nesse gráfico. Mas se você olhar, ó, este aqui era R$ 2,01, caiu para R$ 1,85, caiu para R$ 1,20. E aqui, no caso, se não me engano, teve uma emissão aqui, por isso que caiu. Depois ele voltou que seria o patamar normal, 1,62. Mas aí realmente não teve o como. Caiu para 1,31, caiu para 1,13. Então você vê que não foi aparentemente pelo gráfico parece menor, mas quando você olha os valores, você vê que é até maior do que o XPCI. Esse aqui saiu de R$ 2,00 para 1,37. Então, se bem que talvez dá na mesma, né? Então, você vê que, de novo, ele é totalmente quase, né? Agora ele tem um pouquinho de CDI, mas ele era praticamente todo IPCA. Teve o impacto no rendimento. Deixa eu pegar mais um aqui que vocês mandaram. Peraí. VGIP. Vamos lá. VGIP é um ótimo exemplo. Vamos lá. VGIP. Rendimento. Esse aqui, ó, de novo, os últimos 4 meses, novamente. Por que caiu? IPCA. Estava pagando 1,75, 1,42, R$ 1. Manteve R$ 1 e caiu para 45 centavos. Você vê que todos esses fundos, tudo bem que a gente olhou só 3, né? Mas se você olhar esses 3 fundos, você vê que é sempre os 4 últimos meses ali que tem essa queda, porque não é algo específico do fundo, é algo mais generalizado por conta do IPCA. E aí, se a gente voltar para aquele slide, rapidamente, eu vou pegar as perguntas de vocês aí no chat, que eu já vi que entrou algumas, só quero colocar aqui novamente isso aqui para vocês lembrarem, porque vocês precisam saber isso na hora de estudar. Esses pontos vão influenciar bastante ali na distribuição. Então, fundo que tem reserva de lucro, por exemplo, consegue segurar melhor essas quedas, porque o resultado naquele mês pode ter vindo baixo, mas ele pega o resultado que ele tinha guardado lá atrás, ele pega e complementa. O RPR fez isso, o XPCI não tenho certeza, pode ser que ele tenha feito, o VGIP eu acho que não fez. Então, você vê que tem um impacto maior. O regime de distribuição também. Linearização de rendimentos, daqui não se aplica nenhum dos 3 lá. Ganho de capital, enfim. Esse slide ele é muito chave para você conseguir estudar um pouquinho o comportamento dos seus fundos de papel, tá? Deixa eu pegar aqui algumas perguntas que vocês mandaram. Peraí, teve um grande pedido aqui, eu já volto. Teve aqui CVBI e o RECR, já abro deles também, DEVA, já abro, peraí. Ó, o Leandro falou aqui, a partir de quando os FIIs de papel voltarão ao normal? Então, que nem eu falei, tem um delay, um atraso de mais ou menos 2 meses entre o anúncio do IPCA e a reflexão disso, né? Ele afetar o rendimento do seu fundo. Então, a gente deve ter um IPCA positivo agora em outubro. Então, você pega outubro, novembro, dezembro, e este rendimento de dezembro será, em tese, já um pouco melhor do que esses últimos, porque esses últimos foram negativos, esse será corrigido positivamente. Só que este de dezembro, competência dezembro, é pago em janeiro. Então, em janeiro, a gente já deve começar a ver algo melhor. Eu não posso dizer garantido, porque, de novo, só para garantir, este slide é chave. Dependendo dessas variáveis, muita coisa pode acontecer. Mas a partir de janeiro, já devemos ver uma melhora. Vamos ver aqui, ó, o Nilson Ricardo. Boa noite, Marcos. Tem um FII com taxa média de IPCA mais 7, certo? Certo. Se eu comprar esse fundo abaixo do VP, significa que eu estou comprando com uma taxa melhor? Como eu faço esse cálculo de taxa equivalente? Basicamente é o seguinte, se você olhar o fundo de papel que você está lá estudando, vamos supor que ele está sendo negociado exatamente no valor patrimonial dele. Então, em tese, se ele está sendo negociado exatamente o que ele vale, então se você comprou ele, você vai receber um IPCA mais 7. Putz, mas começou a desvalorizar, a cota começou a cair, ele tá agora PVP 0,9.
Então isso quer dizer que você está comprando com 10% de desconto. Então você está comprando uma carteira de IPCA mais 7 por 10%, por 90% do que vale. Então você pagou menos por uma carteira que vale o IPCA mais 7, que vale aqueles R$ 100, você pagou 90. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você for fazer uma comparação, uma equivalência, você é como se estivesse comprando aquele fundo a uma taxa de IPCA mais 8, por exemplo. Não é isso, mas enfim, só para você entender. Então, quanto mais barato você compra um fundo de papel, é como se você conseguisse extrair um resultado melhor da carteira dele. Então, se a R$ 100 aquela carteira te daria um retorno de IPCA mais 7, a 90 ela poderia te dar um IPCA mais 8, por exemplo. Tá? Depois tem que fazer a matemática certinho. Mas assim, esse é o conceito. Então, quanto mais barato você paga, obviamente você vai ter um retorno proporcional muito maior. É como se fosse um dividend yield. Então, se o fundo paga R$ 1 e você paga 100 nele, você tem um dividend yield de 1%. Agora, se ele paga R$ 1 e você paga 90, você vai ter um dividend yield de 1,1, por exemplo. Então, quanto mais barato você paga, melhor é a sua rentabilidade do fundo, consequentemente. O Rafael, só para reforçar aqui, o Rafael perguntou, nessa conta do IPCA, nos rendimentos que recebemos sempre de 3 meses atrás, se você for considerar a data de pagamento, costuma ser 3 meses, tá? Como que funciona? IPCA anunciou, demora 2 meses na média para bater no fundo e o fundo vai te pagar um mês depois, né? Porque a competência, quer dizer, o pagamento é sempre o pagamento é sempre em relação a um mês atrás. Desculpa aqui a minha dicção. Novamente, só aqui para dar um exemplo, falamos de outubro, IPCA de outubro vai bater 2 meses depois que é dezembro, e referente a dezembro, paga-se em janeiro. Então, em janeiro, você recebe o rendimento que teria o IPCA de outubro. Mais ou menos, tá? Porque isso também pode variar um pouquinho de fundo para fundo. O Alessandro perguntou se o CDI é melhor que o IPCA enquanto a Selic estiver alta. Olha, enquanto a Selic estiver alta, potencialmente sim, os fundos de CDI podem pagar melhor que os fundos de IPCA. Mas quanto tempo que a Selic costuma ficar alta? Um ano? Um ano. Se você olhar no longo prazo, vamos olhar 10 anos. Se você fizer um gráfico, a gente fez isso para os nossos assinantes. Se você olhar um gráfico, os fundos de IPCA tendem a ter uma performance melhor do que os fundos só de CDI. Agora, a gente pode pegar talvez aqueles híbridos, que tem um pouquinho de cada. Eles talvez ali possam ter uma performance até melhor do que os dois, porque eles vão navegando ali, se adequando. Mas se for pegar 100% IPCA, 100% CDI, mais ou menos, você vai ver que os de IPCA no longo prazo tendem a ter um resultado melhor. Mas no curtíssimo prazo, pode ser que os de CDI tenham um resultado melhor. O Cleiderson fala aqui, isso embola tudo. De fato. Quando começa a ficar repetindo as mesmas palavras na mesma frase, às vezes não vai. Deixa eu ver aqui. O Dirceu falou aqui. Boa noite, pergunta. Becri tem na carteira uma distribuição entre IPCA, CDI e GPM. Torna o fundo mais defensivo nos momentos de volatilidade? Olha, não sei se eu chamaria de defensivo, mas ele tendo 3 indexadores, ou até mais potencialmente, isso dilui o risco individual. Ele é mais diversificado, isso pode trazer de fato uma segurança maior, pode de fato trazer uma defesa maior para o fundo. Pode trazer, não quer dizer que vai de fato, pode trazer, porque ele está dividido. Mas hoje em dia, de novo, hoje em dia é praticamente tudo IPCA. São poucos, quer dizer, está aumentando um pouco o CDI, porque os fundos híbridos estão pegando mais CDI. Mas é CDI e IPCA, basicamente. IGPM quase não tem. E se você for olhar as variações do IGPM, ele é mais volátil. Então, ele está vindo bem negativo agora. Então, tem esse ponto também. Deixa eu ver aqui. Pô, Danilo, brigadão. Valeu demais. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Ótimas explicações. Valeu demais. E aproveitando nisso aqui, deixa o like, galera. Deixa o like. Se você está curtindo, deixa o like. Inclusive, lembrar vocês todos que a gente está na Black Friday. Quem quiser assinar as nossas assinaturas aqui com baita desconto, a gente está com a Suno Premium Internacional e Small Caps. Você assina 2 anos e o terceiro sai totalmente gratuito. E o valor pode ser parcelado em 12 vezes para ficar bem tranquilo no seu bolso. Por exemplo, a Suno Premium, 12 vezes de 99. Em 12 vezes, você consegue assinar 3 anos no total. Então, tá bem baratinho. E a Suno Black, 15% de desconto, mais 3 meses gratuitos. A Suno Black é a nossa assinatura mais completa de todas. O link tá na descrição, o link tá no chat, o link tá aqui nesse QR Code aqui em cima também.
E você pode fazer essas assinaturas por tempo limitado, porque essas são ofertas de Black Friday. Premium, para quem não sabe, vem ações, carteira de ações, de fundos imobiliários, de renda fixa, relatórios de macro, carteira de reserva de emergência, carteira de fundos também, e uma baita ferramenta no portfólio para ajudar você a alocar seu dinheiro em todos esses ativos, caso você queira. Então tem muito conteúdo bem legal para vocês e muito barato. É Black Friday, são as melhores ofertas do ano. O link está aqui na descrição. E só para dar um direcional para quem tiver perdido, a Suno Premium é a nossa mais vendida. Dá uma olhadinha nela se você não sabe ainda o que você quer. O Guilherme quer saber meus segredos aqui, Guilherme. Eu não conto os meus segredos para ninguém. Como é que eu fiquei sabendo? Num fundo novo da Kined Hedge Fund. Queria ler mais a respeito. No site da CVM, você encontra os prospectos de emissões aí de fundos que cadastraram ali o prospecto. E você vai encontrar lá um da Kined, desse hedge fund. Se você não achar, me manda uma mensagem lá no Twitter que eu passo para você o link, tá? Para quem não me segue no Twitter, @mcorreia_jr. O link deve estar aqui na descrição. Me sigam lá também, que eu passo bastante conteúdo por lá. Pergunta ótima aqui, do Leandro. Na história dos FIIs de papel, qual é o rendimento médio de um fundo de papel quando a Selic estiver abaixo dos dois dígitos? Ótimo. Eu vou aproveitar essa pergunta e eu vou abrir aqui dois fundos que vocês me pediram. Deixa eu fechar o comentário aqui. Eu vou pegar dois fundos que vocês pediram. CVBI. Vamos abrir aqui. CVBI. Se a gente olhar aqui, só para complementar nosso estudo, se você olhar aqui os últimos rendimentos, realmente ele vem baixando. Mesma coisa dos outros, para vocês verem mais uma vez que é algo em geral, não é específico do fundo. Vamos olhar então lá em outros períodos. Então aqui a gente está olhando, está bem pequenininho, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, 2022, a gente está tendo essas quedas nos rendimentos. 2021 foi um ano que a gente tinha uma Selic mais controlada. Não, mais controlada não, desculpa, mais baixa. 2020 ali para 2021. Você vê que os rendimentos todos aqui estavam em um e pouco, um e pouco, um e pouco, um e pouco. Só que era porque a gente tinha a inflação alta, tá vendo? Mas era um e pouco. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. 2020. Se bem que 2020 não é um bom exemplo porque é ano de pandemia, mas de qualquer forma. 2020, ó, 90, 70, 60 centavos, 55, 50, 60, 67. 2020, pelo menos até a metade ali em termos dos indexadores, era um ano com indexadores ali normais, indicadores normais. Você vê que em 2019 ali, ó, 60, 50, 63, esses eram os rendimentos normais desse fundo de papel. Vamos pegar mais um, vocês pediram, REC-R. REC-R tem mais idade, dá para a gente olhar mais também aqui no gráfico. Então a gente desce aqui, ó, 5 anos. Olha lá, ótimo, dá para a gente ver muito bem. Conseguimos ver que em 2022 ele tem alguns chutes, né, bem altos aqui, ó, quase R$ 2,00, 1,50, porque os indexadores estavam bem descontrolados, bem altos. Vamos voltar para 2019. Eu gosto de usar 2019 porque ele era um ano que tinha alguns indexadores mais dentro de um padrão normal. O que a gente tinha de rendimento aqui em 2019? Pelo menos no final aqui, ó, 94, 88, 88. Aqui tinha uma queda, não lembro o que aconteceu aqui na época, mas 52, 54, 60. Aí algumas pancadinhas mais altas, porque o REC-R às vezes faz isso, mas depois volta, ó, 70, 70, 70, 90. Aí no fim de 2020 já não podemos usar como parâmetro, porque se vocês lembram, GPM explodiu, o IPCA depois vem em seguida, então a gente não olha daqui para frente. Então você vê que é ali na casa dos 80, 90, R$ 1 de vez em quando. O que vocês tinham colocado mais? Canip, vamos olhar o Canip. Então, assim, se vocês estiverem pensando o que é um patamar normal de um fundo de papel, é alguma coisa ali próximo dos 90 centavos, 80 centavos, é por ali. Ali seria o normal olhando o passado. Vamos olhar aqui de novo, ó. Canip, mesma coisa, tá vendo? Os 4 últimos meses, grande queda nos rendimentos. Normal, é o que está acontecendo com todos. Vamos olhar os 5 anos. Ótimo. Veja aqui, 2018, 2019, 2020, quase até o final, você vê que ele teve rendimentos muito parecidos o tempo inteiro, que fica ali, ó, 65, 89, 85, 80, 55, 63, 81, 85. Veja que os rendimentos naquele tempo, que era algo mais normal,
era tudo abaixo de R$ 1. Isso aqui que a gente viu, ó, que a gente viveu esses últimos 2 anos, é atípico. IGPM muito alto, IPCA muito alto, a Selic era muito baixa e depois ficou muito alta também. Isso influencia tudo aqui. Vou pegar mais um aqui que vocês também gostam, o Iridium. Vamos ver o Iridium. Vamos descer, rendimentos. Ó, de novo aqui, ó, 3 últimos meses aqui, uma queda nos rendimentos, até menos. Mas o Iridium ele é bem mais híbrido também, então ele consegue aguentar um pouquinho mais. Mas mesmo assim, queda nos rendimentos também. Vamos ver os 5 anos. Vamos lá. Os últimos 2 anos, como eu falei, rendimentos super altos, acima de R$ 1 e pouco. Mas vamos olhar 2019. 80 centavos, 79, 79, 85, 64. Ó, uma pancadinha, 1,14, mas volta para os 79, volta para 80, ó, pancadinha, 1,28. Você vê que lá naqueles tempos a gente tinha ali alguma coisa próxima dos 80 centavos, 90, 70, mais ou menos nessa margem aí. Isso vai variar muito de fundo para fundo, obviamente, mas só para dar uma ideia para vocês de não esperar rendimentos sempre acima de R$ 1. Vai ser muito bom a gente ganhar mais dinheiro, eu vou adorar ganhar mais dinheiro, mas não leve isso como o padrão normal. Porque se a gente está com uma inflação tão alta para ter esses rendimentos tão altos, você está, na sua vida pessoal, pagando bem mais caro pelas coisas que você costumava consumir. Além disso, se a gente também está tendo rendimentos muito altos fora do padrão em fundos de papel, potencialmente esse fundo pode estar buscando ativos de bem mais risco do que antes, que daí vai aumentar o risco da sua carteira. Enfim, aí muda o perfil do investimento. Então são várias coisinhas para você prestar atenção. O Leandro perguntou se a carteira da Suno é focada mais no buy and hold. Sim, com certeza. A nossa filosofia é de longo prazo. A gente acredita muito mais no resultado de longo prazo, comprando excelentes fundos a excelentes preços e carregando por um bom tempo, do que ficar tradando, girando carteira, compra e vende, compra e vende. E normalmente quem ganha dinheiro com isso é a corretora e não você. Você perde dinheiro. Então não é o que a gente faz. Então quando você vê as nossas carteiras, você vai ver que elas são bem mais focadas no longo prazo. Isso não quer dizer que a gente não muda alguma coisa ali e aqui quando necessário, mas na maioria a carteira ela é bem sólida para o longo prazo. Inclusive, lembrando a todos vocês, no link da descrição tem um link ali de Black Friday para vocês fazerem as suas assinaturas com baita desconto e ganhar 1 ano grátis das assinaturas Premium, Internacional e Small Caps. O Luciano falou aqui, o que eu acho dos FIIs CETIPs, né? Os CETIPados, valem a pena nesse cenário? É uma coisa nova em fundo imobiliário, não é uma coisa que a gente... Não temos vários, né? Está começando a surgir alguns. Eles não são negociados ali na B3, então você não vai conseguir negociar eles ali a todo instante, eles ficam num outro mercado da CETIP. Pode ser melhor nesse cenário, porque ele vai ter uma menor volatilidade, ele vai ter ali um alinhamento mais de longo prazo, é um outro perfil de investimento. Eu ainda estou dando uma olhada como é que vai funcionar tudo isso, mas assim, pode ser uma opção. Nilson, excelente pergunta. Como os fundos de papel fazem para destravar valor acruado? Vou pegar aqui o slide de novo, porque merece. Calma aí, aqui, ó. Então vamos lá. Valor acruado, o que é isso? Isso aqui, essa pergunta, pega principalmente 2 pontos desse slide. O primeiro, regime de distribuição. Regime caixa acrua, meio que acumula valores que só vão ser distribuídos quando entra dinheiro no caixa. Competência não acrua, não guarda, não acumula nada, vai distribuindo tudo de uma vez. Então, quando o regime é caixa, acrua. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Como que eu posso desacruar o rendimento de uma forma forçada? Primeiro eu posso esperar, né, rolar um pagamento, entro no caixa e distribuo. Mas tem uma forma de eu forçar essa desacruação, que é basicamente aqui o item ganho de capital. Então, quando um fundo vende um CRI, ele vai reconhecer aquela inflação que estava acruada, acumulada, e daí ele pode depois distribuir isso para o cotista. Então, tem fundo que vende o CRI e recompra ele só para reconhecer essa inflação e destravar esse valor acruado. Fala, Leandro. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Valeu demais. O Moacir perguntou aqui, boa noite, eu comprei o curso de FII, ainda não consegui me conectar com o curso, como devo fazer para me conectar? Depois que você compra o curso, entra no seu e-mail, você vai receber um e-mail com login e senha e o link de acesso. Você consegue acessar por lá, tá?
Se você não recebeu, se deu algum problema, se ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para o nosso atendimento, contato@sunoresearch.com.br, ou dentro do assinante também tem lá o botãozinho de atendimento, e o pessoal do atendimento consegue te ajudar, tá bom? Lembrando mais uma vez que estamos com ofertas de Black Friday, o link está na descrição para você assinar e ganhar, um ano de graça nessas 3 assinaturas que vocês estão vendo, Suno Small Caps Premium Internacional, ganhando um ano gratuito ao assinar 2, mais alguns outros bônus que tem lá na página para você dar uma olhada, e a Black, se você quiser a melhor assinatura que tem tudo, Suno Black, 15% de desconto, mais 3 meses, o link na descrição e o link no chat também. Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Estamos aqui 50 minutos de live. Espero que tenham curtido a aula. Acho que foi um tema bem bacana, bem atual para vocês conseguirem colocar a cabeça de vocês no lugar certo aí em relação aos fundos de papel. Temos meses melhores aí pela frente, mas a gente ainda precisa ter um pouquinho mais de paciência. Então, obrigado a todo mundo pela participação, pelas perguntas, pelo engajamento, pelos comentários. Estamos aqui toda sexta-feira, às 6 da noite, para fazer essa live. Toda também segunda-feira, às 6 da noite, e toda sexta-feira, às 7h30 da noite, no canal do Professor Baroni, para uma outra live também de fundos imobiliários. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.